Olá, meus amigos do canal e podcast Permacultura e Cia. Estamos aqui para mais um episódio. Muito bem, como eu já disse no episódio anterior, hoje nós vamos falar sobre agrofloresta, parte 2, estratificação. E você vai conhecer um pouquinho mais sobre esse tema. Na agrofloresta sucessional, em vez de competirem, as espécies cooperam umas com as outras, se plantadas nos seus devidos momentos e espaço. O momento refere-se ao princípio da sucessão, descrito adiante. O espaço, chamado de estrato nas agroflorestas sucessionais, está relacionado à demanda de luz de cada espécie em fase adulta, fazendo com que ela ocupe uma determinada posição nas florestas naturais. Quando respeitamos a ecofisiologia das plantas, evitamos que as mesmas entrem em estresse, o que é uma das causas para a ocorrência de doenças e pragas. A estratificação, entendida como a ocupação do espaço vertical da agrofloresta, é a estratégia para eliminar a competição por luz entre as plantas. A posição vertical que cada espécie ocupa dentro de um consórcio agroflorestal é determinada com base em suas características ecofisiológicas e também morfológicas, como a exigência de luz, altura e o seu ciclo de vida. Desse modo, de maneira semelhante à classificação de florestas naturais, as espécies são classificadas em estratos, ou seja, andares, denominados baixo, médio, alto e emergente, sendo o último o topo da floresta. É possível também aproveitar o espaço abaixo das espécies de estrato baixo, o que seria estrato rasteiro. As agroflorestas são planejadas para se ter em cada etapa da sua vida, plantas ocupando os diferentes estratos. A estratificação permite maior ocupação da área, maximizando o uso da luz solar pelas plantas e, portanto, aumentando a fotossíntese e também a produção de biomassa por área. Além de eliminar a competição por luz, a estratificação favorece a cooperação entre as espécies. Aquelas que são mais exigentes por luz devem ocupar as posições superiores da agrofloresta, enquanto as que toleram ou preferem ambientes mais sombreados, são os estratos mais baixos, são beneficiadas pela cobertura proporcionada pelas plantas nos estratos superiores. Os consórcios das fases iniciais de uma agrofloresta, com os seus diferentes andares de ocupação, criam as condições de sombras necessárias para as mudas jovens das árvores, estas geralmente introduzidas por sementes. Enquanto as árvores jovens se estabelecem, outros ciclos de consórcios se sucedem até que aquela árvore alcance a sua fase adulta e ocupe o seu devido estrato no momento em que for chegada a fase de seu consórcio ser o dominante naquela área. O plantio de café, limão, abacate e eucalipto exemplifica a estratificação dentro de um consórcio. Nesse caso, o café ocuparia o estrato baixo, o limão o médio, o abacateiro o alto e o eucalipto o emergente. Considerando o consórcio formado principalmente com hortaliças, alface e rúcula, ocupariam o estrato baixo, brócolis ocuparia o médio, tomate e quiabo o alto e milho o emergente. Em uma agrofloresta de 6 meses, por exemplo, o milho ocuparia o estrato emergente, a mandioca o estrato alto, o inhame e o jiló o médio e as hortaliças ocupariam o estrato baixo. Já em uma agrofloresta clímax, o abacaxi ocuparia o estrato baixo, o limão cravo o médio, o ingá e a jaca o alto e a palmeira jussara e o jatobá o emergente. O destino de uma agrofloresta, independente das condições ambientais iniciais, é atingir o sistema de abundância. Quando iniciamos em um sistema de acumulação, podemos plantar espécies que seriam naturalmente da fase de abundância, como as frutíferas comerciais.
Porém, necessitamos de insumos externos, os adubos, calcário, pó de rocha e outros, pois o solo e o ambiente não estão adequados para receber essas espécies. Ao contrário da agricultura convencional e orgânica, a necessidade de insumos externos na agrofloresta sucessional diminui com o tempo e as espécies vão se sucedendo à medida que o sistema se aproxima do sistema de abundância. É importante destacar que iniciamos a agrofloresta plantando todas as espécies de todos os sistemas de acumulação e abundância e estratos. Contudo, se o solo tiver boa fertilidade e teores de matéria orgânica, não há necessidade de plantar espécies de sistema de acumulação. Nesse caso, podemos iniciar a agrofloresta com espécies de sistema de abundância, como o cacau e também o café, o cupuaçu, citros, mangostão e pêssego, abacate, jaca, acerola, açaí e baru, no extrato alto, cajá, castanheiras, palmeira jussara e pupunha no extrato emergente. Com a agrofloresta formada, não é mais possível introduzir espécies que precisam de maiores luminosidades, como o milho, quiabo e também as hortaliças. Para produzir essas espécies, é necessário abrir clareiras na agrofloresta, da mesma forma como ocorre nas florestas, por meio de distúrbios naturais, como a queda de uma árvore, com a vantagem de que a qualidade e a atividade biológica do solo agora são muito superiores ao estado inicial. Outro princípio da agrofloresta sucessional é a contínua, abundante e permanente cobertura do solo com a poda de espécies plantadas para esse fim. Entre os possíveis benefícios do aporte de resíduos orgânicos ao solo destacam-se a melhoria da fertilidade, dos teores de matéria orgânica e da estrutura, a redução das oscilações térmicas e da evaporação da água, o aumento da atividade microbiana e a supressão de plantas invasoras. Pesquisas realizadas pelo INCAPER indicam a melhoria da qualidade do solo apenas 14 meses da implantação da agrofloresta sucessional, com um incremento nos teores de nutrientes e matéria orgânica, na capacidade de troca catiônica e na atividade microbiana do solo. As pesquisas indicam ainda o potencial do sistema em aumentar as reservas de água no solo e otimizar o uso da irrigação. Todas as referências e créditos estão disponíveis na descrição do vídeo e do podcast. E esse foi o vídeo. Muito obrigado a vocês pela audiência. Curta o nosso canal, siga-nos nas plataformas de podcast, compartilhe este conteúdo e ajude a gente. Se tem alguma dúvida, comentário aqui e faça sua pergunta. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência e até o próximo episódio.